Todos nós concordamos, você não é bem-vindo à festa de aniversário do papai, disse minha mãe. Todos nós concordamos que você não é bem-vindo na festa de aniversário do seu pai, disse minha mãe com um sorriso de canto. Bom saber, respondi, transferi de volta para minha conta os $5.200 do fundo de férias da família e cancelei a viagem que eu havia reservado para o papai. De manhã eu tinha 23 chamadas perdidas e uma mensagem do meu irmão que mudou tudo. Viagem cancelada. Vamos começar nossa história juntos. Meu pai, Arthur Carter, é o tipo de homem que define a vida por sacrifícios silenciosos. Ele não é dado a gestos grandiosos nem proclamações barulhentas, mas o amor dele por nossa família sempre foi uma corrente firme e inabalável sobre a superfície de nossas vidas. Para o seu próximo aniversário de 60 anos, eu queria fazer algo que finalmente gritasse o que ele sempre sussurrou, em que ele era amado, que seus esforços não passaram despercebidos. Eu, David, seu filho mais velho, estava decidido a tornar esse marco inesquecível. Durante meses, meu apartamento transformou-se em um centro de comando secreto. Planilhas, orçamentos detalhados e abas do navegador guardavam pesquisas intermináveis sobre pousadas de pesca, e minhas noites eram preenchidas pelo suave clicar do teclado enquanto eu montava a celebração perfeita. A joia da coroa era uma viagem surpresa de 7 dias a uma pousada remota e deslumbrante em Montana sobre a qual ele certa vez comentou que sonhava. Imaginei a expressão no rosto dele, a alegria rara e sem freios. Tratei das reservas com meticulosidade, os depósitos não reembolsáveis já estavam pagos a partir de uma conta conjunta dedicada que criei anos atrás chamada Aventuras da Família Carter. Era financiada principalmente por mim, um jeito discreto de contribuir. E para essa viagem eu havia reservado $5.200, uma quantia significativa que economizei com empenho. Além da viagem, havia festa e um churrasco no quintal da casa deles com serviço de buffet, uma lista de convidados composta pelos amigos mais antigos dele e nossa família espalhada, uma apresentação de slides de memórias que eu compilava pacientemente de álbuns empoeirados e pastas digitais esquecidas e uma vara de pesca com mosca vintage, cuidadosamente restaurada, que encontrei no mercado de antiguidades, sua madeira brilhando com uma história que eu sabia que ele apreciaria. Esse desejo de prover e de apaziguar não era novo. Já ajudara meu irmão mais novo, Liam, com a entrada de seu primeiro Coupé cara flash que ele definitivamente não podia pagar sozinho. Assinei contratos de aluguel como fiador, mediei brigas, e na maioria das vezes, cobri silenciosamente os custos de eventos familiares que meus pais queriam promover pelas aparências, mas não podiam bancar. Tornou-se um padrão em minhas pequenas concessões aos pedidos aparentemente inocentes da mamãe, tudo em nome da paz. Uma paz que eu começava a perceber que muitas vezes vinha às minhas custas. O peso das expectativas deles parecia um manto familiar, quase confortável, que eu não havia questionado até recentemente. Como a mulher que me ensinou a amarrar os sapatos, cujas canções de ninar foram a trilha sonora das minhas primeiras memórias, podia abrigar tanta intenção calculada sob a fachada cuidadosamente construída de devoção materna. Mamãe, Margarete, fingiu entusiasmo quando apresentei os traços gerais dos meus planos. Ah, David, isso parece adorável, ela cantou, o sorriso um pouco aberto demais. Mas logo começaram as sugestões. Pequenas mudanças, como ela chamava, que de algum modo sempre desviavam o foco, inflavam o orçamento que eu deveria cobrir ou sutilmente empurravam meus planos para as preferências dela. Quando, animado, mostrei o folheto da pousada em Montana, com fotos impressionantes de lagos cristalinos e picos nevados, ela suspirou, um som suave, quase imperceptível, mas que eu conhecia muito bem. Ah, Montana, querido, disse ela, a voz pingando aquela doçura maternal capaz de transformar uma crítica em carinho. Parece meio rústico para o seu pai, não acha? E tão longe, se algo acontecesse. Depois ela afagou minha mão, gesto que pareceu mais despedida do que afeto. Liam, sempre o eco da mamãe, entrou na conversa. Dave, mamãe tem razão. Talvez algo mais simples. Papai não é mais tão jovem, sabe? Ele se recostou, já se imaginando o anfitrião charmoso da festa que mamãe inevitavelmente assumiria. A preocupação dele com papai parecia tão fraca quanto o perfume barato que usava. Algumas semanas depois do início dos preparativos, tive uma breve ligação com a tia Carol, irmã mais nova do papai, que morava a alguns estados de distância. Ela era perspicaz, com uma gentileza direta que eu sempre valorizei. Depois que compartilhei hesitante alguns dos meus planos e as opiniões da mamãe, tia Carol fez uma pausa. Sua mãe tem boas intenções, querido, do jeito dela, disse, num tom cuidadosamente neutro. Mas você conhece a Margarete, ela gosta das coisas do jeito dela. Apenas certifique-se de que os verdadeiros desejos do seu pai sejam ouvidos em tudo isso. Na época, ri e garanti que eu tinha tudo sob controle. Mas as palavras dela plantaram uma pequena semente de inquietação, um sussurro que se harmonizava com a minha crescente apreensão. Tentei enterrar esses sentimentos. Você está sendo sensível demais, eu me dizia, encarando o teto tarde da noite. O cheiro dos álbuns de fotos antigos ainda impregnava meus dedos depois de uma noite curando o slideshow. Ela é sua mãe. Ela só quer o melhor.
Comentei isso até com minha amiga mais próxima, Sarah, num café num sábado. Sarah, com sua franqueza abençoada, ergueu uma sobrancelha cética. Melhor para quem, David? Para o seu pai? Ou para a imagem dela como matriarca perfeita organizando a festa perfeita? Na hora, fiquei na defensiva, repetindo as falas de sempre sobre as boas intenções da mamãe. Mas a pergunta dela ficou, uma coceira incômoda sob a superfície da minha lealdade filial. Os detalhes concretos do planejamento eram meu refúgio. A sensação fresca das passagens de avião do papai em minhas entre os dedos, o clique satisfatório do confirmar reserva no site da pousada. O cheiro quente ligeiramente mofado da loja de antiguidades onde encontrei a vara de pesca. Tudo isso era real, sólido. Era o meu amor pelo papai tornado concreto. Imaginei o aroma do bolo de chocolate favorito dele, que eu planejava encomendar da antiga padaria do bairro, misturando-se ao cheiro defumado do churrasco. Visualizei a mão dele, firme e calejada, passando pelo acabamento liso da vara restaurada. Eram esses momentos que eu buscava, a alegria genuína. Queria criar um contraste nítido com a perfeição cuidadosamente polida e vazia que a mamãe parecia almejar. Mas um nó de ansiedade apertava meu estômago, um pressentimento de que o caminho até essa alegria ficava cada vez mais traiçoeiro, pavimentado pelos sorrisos e pelas sutis obstruções de minha mãe. As pequenas sementes de inquietação que a tia Carol plantara começaram a germinar rapidamente. As sugestões da mamãe viraram ordens, sua sabotagem sutil transformou-se numa campanha aberta para assumir o controle dos 60 anos do papai. Descobri, por acaso, num e-mail encaminhado, que ela criará um grupo separado sobre a festa, chamado Grande Surpresa dos 6-0 do Papai, um chat do qual eu, o arquiteto original da surpresa, estava conspicuamente fora. Meu estômago revirou de raiva. Quando perguntei a Liam, fingindo casualidade, ele só deu de ombros. Ah, a mamãe criou isso só pra, tipo, decisões rápidas. Não seja esquisito. Decisões, descobri, que desmontavam sistematicamente meus planos. A padaria local de onde eu encomendara o bolo de chocolate do papai? A mamãe cancelou. Ai, querido, cantarolou quando a confrontei, a voz como açúcar em pó com veneno. A sua escolha era simples demais. Queremos algo realmente especial, não queremos? Anunciou orgulhosa que encomendara um bolo alto, cheio de enfeites, de uma confeitaria chique no centro, um bolo que o papai provavelmente acharia pomposo e que custava quase o dobro, despesa que ela insinuou que agora eu deveria cobrir. É para o seu pai, David. Você certamente quer o melhor para ele. Aquele suspiro característico, carregado de peso fabricado, pontuou a frase. A pressão financeira aumentava apesar das minhas contribuições significativas para a viagem à Montana e o fundo inicial da festa. Mamãe passou a comentar como Liam estava ajudando tanto com o trabalho prático. Que trabalho? Pensei, enquanto ela mesma ditava as poucas ligações que ele fazia. Essas coisinhas de reserva online são uma coisa, David, disse ela, abanando a mão, mas isso aqui é esforço de verdade, envolvimento real. Veio então o pedido para acessar diretamente a conta Carter Family Adventures para despesas adicionais da festa. Meu instinto gritava não. Consegui um meio termo em transferir uma quantia menor, específica, para a conta pessoal dela, destinada às decorações que insistia. Mas mantive firme o fundo principal da viagem, era para o papai e para a Montana, um limite que eu ainda não estava disposto a ceder. Minhas tentativas de falar com ela diretamente eram exercícios de inutilidade, como lutar contra a fumaça. Mãe, eu disse certa noite. Tentando manter a voz firme, falei em eu sinto que estou sendo deixado de fora do planejamento da festa do papai. O que aconteceu com o buffet que eu contratei e com o grupo de mensagens? Ela respondeu com aquele suspiro dramático e cansado, o mesmo que sempre me fazia sentir como uma criança ingrata. Ai, David, você sempre tão dramático. Era só para algumas decisões rápidas que o Liam e eu precisávamos tomar. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Sinceramente, às vezes você dificulta tudo. Então veio a inevitável viagem emocional. Família não é sobre ficar contando pontos, querido. É sobre união, sobre apoiar uns aos outros. União, aparentemente, significava obediência inquestionável a ela. Desesperado, tentei conversar com o papai. Encontrei-o na oficina, o cheiro de serragem e madeira antiga me trazendo conforto familiar. Pai, comecei, com a voz tensa, ela está assumindo tudo, pai. Estou preocupado que não vá ser do jeito que o senhor realmente quer. Ele não levantou os olhos da casinha de passarinho que lixava. Os ombros pareceram afundar um pouco mais. Sua mãe só quer que tudo fique bonito, filho, murmurou, a voz cansada. Ela se empolga um pouco às vezes. Deixa-la cuidar disso. Não crie problema. As palavras me atingiram como um golpe físico. Não crie problema. Era só isso que meus esforços significavam? Problema?
Olhei ao redor da oficina, para as ferramentas penduradas com cuidado, para os projetos inacabados que falavam das paixões silenciosas dele. Aquele era o santuário dele. E lá na casa principal, minha mãe me apagava sistematicamente da celebração da vida dele. As fotos na lareira da sala de estar, capturando décadas de felicidade cuidadosamente selecionada, de repente pareciam um cenário de uma peça da qual eu não era mais convidado a participar. Cada rosto sorridente parecia me zombar, uma acusação silenciosa. Liam, enquanto isso, se deliciava no papel de tenente favorito da mamãe. Andava por aí com ar de superioridade, soltando pistas sobre a festa incrível que estavam organizando, com stories no Instagram cheios de mensagens vagamente autoelogiosas. Grandes surpresas chegando pro papai. Melhor filho do mundo. Família em primeiro lugar. A ironia era difícil de engolir. Ele teve até a ousadia de me confrontar uma tarde, quando tentei discutir a playlist que eu vinha montando, cheia dos artistas de rock clássico favoritos do papai. Deixa a mamãe cuidar disso, mano, disse ele, arrancando a lista da minha mão com um ar de autoridade que não tinha merecido. Você está estressando todo mundo com essa intensidade toda. A palavra intensidade parecia uma citação direta da mamãe. Durante uma das sessões de planejamento dela, das quais, claro, eu não fazia parte, mas acabei ouvindo do corredor, ela descartou casualmente uma ideia pequena e atenciosa que o próprio Liam havia sugerido como homenagem à antiga banda de faculdade do papai. Ah, que fofo, Liam, disse ela no tom mais condescendente possível. Mas meio de nicho, não acha? Precisamos de algo com apelo mais geral. Vi o lampejo de surpresa, depois de mágoa nos olhos do Liam, antes que ele mascarasse com um aceno de concordância. Por um breve momento, quase senti pena dele. Ele era só mais uma peça no jogo dela, embora uma peça mais disposta. Meu momento de fundo do poço, o ponto em que a dor surda do ressentimento se tornou aguda, chegou uma semana antes da festa. Dirigi até a casa dos meus pais, agarrado à esperança de resgatar pelo menos uma parte da minha visão original. Entrei sem avisar e encontrei mamãe, Liam e alguns parentes distantes que mal conhecia agitando-se pela sala como uma máquina bem lubrificada, finalizando decorações que eu nunca tinha visto e discutindo o buffet com uma empresa que eu não reconhecia. O ar estava carregado com o cheiro de arranjos florais desconhecidos e uma baunilha artificial enjoativa de velas aromáticas que a mamãe acendera. Margaret se virou, com um sorriso falso colado no rosto. David, que bom que finalmente conseguiu aparecer, querido. Ela apontou para uma pilha de cadeiras dobráveis encostadas na parede. Aqui, você pode ser útil e colocar essas cadeiras extras no jardim. A casualidade da rejeição, a humilhação pública diante de estranhos que agora testemunhavam minha queda de planejador-chefe a carregador de cadeiras glorificado, fez meu peito apertar como se tivesse enrolado arame farpado nos meus pulmões. Minha própria casa, o lugar onde dei meus primeiros passos, onde celebramos incontáveis feriados, de repente parecia estranha. Cada enfeite cuidadosamente escolhido, cada foto emoldurada parecia uma acusação. Murmurei uma desculpa vaga e saí. A lista de tarefas banais que ela tentou empurrar para minha mão. Deixado intocado sobre a mesa do corredor, o papel frágil parecia o último fio quebradiço da minha paciência. Alguns dias depois, o telefone tocou. Era a mamãe. A voz dela, naquele tom familiar e falsamente doce que sempre precedia um pedido ou uma crítica cuidadosamente disfarçada. David, querido, começou ela, você pode vir aqui hoje à tarde? Precisamos ter uma pequena conversa de família sobre a festa. Só nós. Uma conversa de família. Meu estômago se revirou. Eu sabia, com uma certeza gelada, que aquilo não seria uma reconciliação. Parecia uma convocação, o ato final de uma peça da qual eu já não queria fazer parte. Mas uma partezinha tola em mim, a parte que ainda ansiava pela mãe que eu achava que tinha, sussurrou que talvez, só talvez, fosse uma chance de esclarecer tudo. Tudo bem, mãe, respondi, mantendo o tom neutro. Estarei aí por volta das 3. Cheguei e os encontrei esperando na sala de estar. Mamãe, papai e Liam. O ar estava carregado de palavras não ditas, pesado como o clima antes de uma tempestade. Papai estava afundado na poltrona de sempre, o olhar fixo num ponto distante além da janela, evitando contato visual comigo. Liam, sentado na ponta do sofá, tinha uma expressão de autossatisfação que fez minhas mãos se fecharem em punhos. Mamãe, no entanto, era a imagem da serenidade, um leve quase imperceptível sorriso nos lábios. Era o sorriso de quem está prestes a declarar checkmate numa partida de xadrez. Ela deixou o silêncio se prolongar por um instante, saboreando-o antes de começar. David, disse, com a voz suave, mas carregada de uma firmeza inegável, todos nós conversamos, e bem, com a sua atitude recente, sua negatividade, ficou claro que você não está realmente comprometido em tornar isso uma celebração feliz e unida para o seu pai. Ela fez um gesto vago em direção a Liam, que estufou levemente o peito. O Liam, por outro lado, tem sido uma rocha, entende de verdade o que seu pai precisa agora. Ele colocou tanto coração nisso tudo. Meu coração martelava contra as costelas, como um pássaro preso querendo escapar.
Senti o sangue sumir do rosto. Queria gritar, protestar contra a injustiça de tudo aquilo, mas uma estranha calma fria começava a se instalar. Mamãe respirou fundo, o sorriso se alargando naquele típico ar de triunfo que eu tanto desprezava. Era um olhar de vitória explícita. Então, continuou ela, num sussurro conspiratório, como se compartilhasse um segredo delicioso, todos nós concordamos, e foi uma decisão unânime. Pelo bem do seu pai, claro, você não é bem-vindo na festa de aniversário dele. As palavras pairaram no ar, cada uma como um dardo envenenado. Não bem-vindo no aniversário de 60 anos do meu próprio pai, a celebração na qual eu tinha colocado meu coração, minha alma e minhas economias. Papai permaneceu em silêncio, o rosto rígido, um músculo tremendo na mandíbula. Liam assentiu lentamente, com uma expressão de falsa solenidade e satisfação mal disfarçada. Um instante de silêncio atordoado. O mundo pareceu girar em seu eixo. E então, algo dentro de mim se partiu. Não foi uma explosão de raiva, mas uma ruptura silenciosa e decisiva. Anos engolindo orgulho, buscando uma aprovação sempre fora de alcance, finalmente se transformaram em algo cortante e firme dentro de mim. A dor ainda estava ali, uma ferida aberta, mas agora coberta por uma camada de resolução gelada. Encarei minha mãe, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Bom saber, falei, com a voz surpreendentemente estável, sem o tremor que eu sentia por dentro. Peguei o celular do bolso. Os dedos, porém, não estavam tão firmes quanto a voz. Dado esse novo arranjo, continuei, olhando para a tela, vou só fazer alguns ajustes. O aplicativo do banco se abriu com um som familiar, que soou estranhamente alto no silêncio sufocante da sala. Toque. Deslize. Confirmação dos $5.200 que eu havia reservado na conta Carter Family Adventures para a viagem a Montana com o papai. Considere esse financiamento retirado. Inclinei o celular brevemente para eles, mostrando a confirmação da transferência, as reservas do hotel, o guia de pesca que eu levei semanas para escolher, o voo fretado especial que organizei por causa dos problemas no joelho do papai. Tudo cancelado. Penalidades incluídas, claro. Mas esse peso agora é meu, não da família. O sorriso da mamãe se derreteu num rosto de incredulidade, que logo se contorceu num esgar de fúria. Você não teria coragem, gritou ela, a voz rachando, a compostura cuidadosamente construída se estilhaçando como vidro barato. Esse dinheiro era para o seu pai. Liam se levantou num pulo. Você não pode fazer isso. Papai estava ansioso para. Eu interrompi, minha voz como gelo rachado. Estava mesmo? Falei, finalmente voltando meu olhar para meu pai, que agora me encarava diretamente, com uma expressão confusa entre choque e algo que talvez fosse mágoa. Ou ele estava ansioso pelo que a mamãe disse que ele devia estar ansioso? Mantive o olhar fixo no dele por um longo momento. Pai, eu te amo. Planejei tudo isso, a versão verdadeira, para você. Mas eu não vou ser capacho. Não mais. Me levantei, as pernas estranhamente firmes. Aproveitem a festa que vocês planejaram, falei, as palavras dirigidas a todos eles, mas sem se fixar em ninguém. Saí da casa, o som da porta da frente se fechando atrás de mim ecoando com uma sensação de encerramento profundo. A viagem de volta para casa foi um borrão. Raiva, tristeza e uma sensação crescente de libertação brigavam dentro de mim. Minhas mãos tremiam tanto no volante que precisei parar no acostamento por um momento, só para respirar. A imagem do rosto contorcido da mamãe, o silêncio atônito do papai, a indignação gaguejante do Liam, tudo se repetia na minha mente. De volta ao meu apartamento. O silêncio foi um bálsamo bem-vindo. Desliguei o celular, precisando me desconectar daquela toxicidade. Horas depois, quando finalmente liguei o telefone de novo, a tela se acendeu com uma enxurrada de notificações. 23 chamadas perdidas. A maioria da mamãe, as ligações cada vez mais desesperadas, algumas do Liam agitado e uma do papai, uma única chamada que foi direto para a caixa postal. Ouvi a mensagem, prendendo o fôlego. Filho? A voz dele era hesitante, marcada por uma insegurança incomum. Talvez a gente devesse conversar sobre isso. Me liga. Não consegui. Ainda não. As feridas estavam muito abertas. Então chegou uma nova mensagem de texto. Era do Liam. Meu polegar pairou sobre o botão de apagar, mas algo me fez abrir. Dave. Eu pisei feio na bola. A mamãe, ela tem mentido mais do que eu imaginava. Não é só sobre a festa. Eu encontrei algo. Algo que você precisa ver. É sério. Me liga. Por favor. Isso muda tudo. A mensagem do Liam ficou na tela do meu celular, pulsando com uma urgência estranha. Isso muda tudo. O ceticismo brigava com uma curiosidade relutante. Depois de tudo, confiar no Liam parecia como voltar de livre vontade para a cova dos leões.
Mas o pânico cru em seus apelos em letras maiúsculas parecia diferente do discurso de sempre. Concordei em encontrá-lo na manhã seguinte, num café neutro e impessoal no centro da cidade, bem longe da atmosfera carregada da casa da família. Ele já estava lá quando cheguei, curvado sobre uma mesa no canto, sem a postura confiante de sempre. Estava pálido, os olhos vermelhos como se não tivesse dormido. Levantou os olhos quando me aproximei, o rosto tomado por uma onda de culpa. Dave, obrigado por ter vindo, murmurou, mexendo nervosamente no café já frio. O que é tão importante, Liam? Perguntei, com a voz seca, sem oferecer nenhum gesto de reconciliação. Ele respirou fundo, com dificuldade. Depois que você foi embora ontem, a mamãe, ela surtou. De verdade. Mas não era por causa do papai estar decepcionado, não de verdade. Era tudo sobre como você arruinou os planos dela, como você a fez passar vergonha. Egoísmo puro. Foi chocante, sabe? Ele fez uma careta, como se a lembrança ainda doesse. E aí eu lembrei de como ela descartou aquela ideia que eu tive para a homenagem da banda do papai na faculdade. Não foi nada demais, mas foi o jeito. Como se eu fosse um idiota. Percebi que esse era o golpe pessoal, a rachadura na lealdade dele que eu tinha presenciado. Então ele continuou, a voz mais baixa. Mais tarde, ontem à noite, enquanto ela gritava ao telefone com uma amiga, eu fui até o escritório dela. Não sei por quê. Só uma sensação estranha. Ela sempre foi muito sigilosa com aquela escrivaninha antiga que o papai restaurou para ela. Especialmente com uma das gavetas. Normalmente fica trancada, mas com a raiva, acho que ela esqueceu. Ou talvez eu só lembrei de onde ela guardava a chave reserva, daqueles tempos em que eu era o ajudante dela. Ele deslizou uma pasta de papel manila fina pela mesa. Meu nome estava escrito na aba com a caligrafia arredondada familiar da mamãe. Meu sangue gelou. Olha dentro, disse ele, o olhar nervoso, os dedos trêmulos. Abri. O conteúdo era um testemunho perturbador de anos de manipulação calculada. Havia impressões de e-mails trocados entre minha mãe e sua amiga mais próxima, datando de anos, detalhando suas ansiedades sobre eu ser independente demais, próximo demais do Arthur, e suas campanhas sutis para garantir que ela continuasse sendo o ponto emocional central dele. Ela falava mal de mim para os parentes. Inventava histórias sobre minha suposta ingratidão. Havia até anotações escritas à mão por ela sobre como gerenciar Liam, garantir sua lealdade, assegurar que todo o crédito por sucessos da família voltasse para ela. Era um manual de manipulação emocional. Ela não mentiu só sobre a festa, Dave, sussurrou Liam, a voz rouca. Ela manipulou todos nós, especialmente você e o papai. Durante anos, ela vem tentando te fazer parecer o filho problema, para poder controlar o papai, controlar tudo. Então meus olhos pousaram num envelope antigo, de cor creme desbotada, enfiado no fundo da pasta. Estava endereçado a mim, com a caligrafia fina e trêmula da minha avó. A mãe do Arthur, que faleceu há 10 anos. O carimbo era de uma semana antes da morte dela. Claramente havia sido interceptado. O lacre ainda estava intacto. Uma onda de náusea me atingiu. Com as mãos trêmulas, abri cuidadosamente. Meu querido David, começava a carta, se você está lendo isso, é porque eu já me fui. Há coisas que sinto que você deve saber. Coisas que sua mãe, do jeito dela, pode não compartilhar. Seu espírito sempre foi brilhante, meu menino, e seu coração, muito gentil. Às vezes me preocupo que sua gentileza possa ser vista como fraqueza. Sua mãe, que Deus a abençoe, pode ser uma força da natureza, e precisa ser o sol ao redor do qual todos orbitam. Eu deixei um pequeno fundo em seu nome, querido. Nada extravagante, mas o suficiente, espero, para lhe dar um pouco de liberdade, um pouco de ajuda na sua independência quando chegar a hora certa. Pedi para Margaret te informar disso quando eu partisse. Use com sabedoria, viva bem e nunca deixe ninguém apagar essa luz que existe em você. A carta se embaralhou diante dos meus olhos, o amor da minha avó, sua sabedoria, seus últimos desejos, tudo escondido de mim por uma década pela minha própria mãe. O ar nos meus pulmões parecia cacos de vidro. Os $5.200 que eu tinha acabado de recuperar pareciam insignificantes perto dessa traição monumental e há tanto tempo oculta. Tem mais, disse Liam, a voz quase inaudível. Extratos financeiros desse fundo. Ela nunca te contou que, ele hesitou, que estava ativo? Os extratos mostram pouca movimentação, mas é evidente que ela sabia que o fundo existia e te escondeu isso. A sensação de justiça era um consolo frio e amargo. E isso não era só sobre uma festa. Era sobre uma vida inteira de manipulação, de mentiras emocionais e financeiras. Olhei para o Liam, o enxergando de verdade. A arrogância sumira, substituída por uma vergonha adulta e profunda. Por que você está me mostrando isso agora, Liam? Porque isso é errado, Dave, ele disse, me encarando. É muito errado. E eu tô cansado de ser fantoche dela.
Vi o que ela fez com você e percebi que ela poderia muito bem fazer o mesmo comigo. Ou com o papai. Ninguém merece isso. Com aquela prova devastadora nas mãos, eu sabia o que precisava fazer. Não era mais só sobre mim. Era sobre o papai. Sobre a verdade. Liguei para ele. Pai, preciso conversar com você. É urgente. É sobre a vovó. E preciso que a mamãe esteja presente. O clima na sala de estar naquela tarde estava ainda mais pesado que antes. Liam estava ao meu lado, uma presença silenciosa e solidária. Coloquei as provas sobre a mesa de centro com calma, método. Os e-mails da mamãe, o testemunho do Liam sobre o comportamento recente dela e suas confissões. E, por fim, a carta da vovó, com os extratos do fundo ao lado. A mamãe tentou, no início, os truques de sempre. Negar, se indignar, fingir estar magoada. Isso é calúnia absurda, Liam. Como você pode trair sua própria mãe assim? O David está distorcendo tudo. A voz dela era aguda, cheia de pânico crescente ao ver as provas irrefutáveis espalhadas diante dela. Mas desta vez, as palavras dela não surtiram efeito. Papai pegou a carta da mãe dele. A mão tremia enquanto lia. Depois olhou os e-mails, o rosto ficando cada vez mais pálido. A fachada cuidadosamente construída da vida deles, que ele, sem saber, ajudou a manter com sua passividade, desmoronava ao redor. Ele não gritou. O silêncio dele era mais condenatório que qualquer acusação. Apenas olhou para Margaret, de verdade, talvez pela primeira vez em anos, com uma expressão de desilusão tão profunda e triste que o alicerce do casamento deles visivelmente se partiu. Todos esses anos, ele finalmente sussurrou, a voz rouca de lágrimas contidas. Minha própria mãe. Meu filho. Como você pôde, Margaret? Alguma parte disso foi real? Ele se voltou para mim, os olhos cheios de uma dor que espelhava a minha. Me desculpa, David. Eu fui cego. Eu deixei. Eu devia ter visto. Eu devia ter te protegido. A grande festa de 60 anos, claro, nunca aconteceu. A viagem para Montana continuou sendo um sonho cancelado, embora papai e eu tenhamos falado, ainda que com cautela, sobre uma pescaria mais simples algum dia, só nós dois. Ou talvez com o Liam, se ele continuasse a reconquistar a confiança. O mundo da Margaret se desestabilizou. A máscara social que ela usou por tanto tempo se quebrou, pelo menos dentro da família. Papai insistiu que eles precisavam de espaço, que o relacionamento deles havia sido irremediavelmente danificado. Ele começou a fazer terapia. Eu iniciei o processo legal para acessar o fundo que minha avó havia deixado para mim. Não era mais pelo dinheiro. Era por honrar a memória dela, por recuperar uma parte do meu passado que me foi roubada. Meu relacionamento com o Liam está em construção. Ele fez uma escolha corajosa, ainda que tardia. Existe entre nós agora uma honestidade nova, frágil. A gente conversa. Conversa de verdade. Pela primeira vez em anos, percebi que a família que achei conhecer era, em muitos aspectos, uma ilusão cuidadosamente construída. Quebrá-la foi agonizante, a coisa mais dolorosa que já fiz. Mas dos escombros, finalmente pude começar a construir algo autêntico. Algo verdadeiro. Encontrei uma força que não sabia que tinha, uma capacidade de impor limites que nunca tive coragem de erguer. A paz que sinto agora não é a paz plácida da ignorância, mas a paz duramente conquistada do autorrespeito. Estou planejando uma viagem para mim em breve. Para a Montana. Não para a pousada chique, mas para uma cabana tranquila à beira de um lago que encontrei online. Uma jornada de cura, uma celebração da minha história retomada. Retomar minha história significou redesenhar o mapa do meu próprio coração, traçando novos limites onde antes existiam lealdades antigas, lealdades que exigiam que eu me diminuísse.